Saúdo a todos com a paz do Senhor. Nessa manhã estaremos falando um pouco sobre a necessidade de termos uma vida santa na presença do Senhor. Antes iremos estar orando. Eu gostaria que todos que puder, nas suas casas, se abter de um lápis, um caderno de apontamento e uma Bíblia para a gente estar vendo algumas referências para a nossa edificação. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, estamos na Tua presença, Senhor, para falarmos da Tua palavra. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, para entendermos, Pai, a necessidade de sermos separados para um dia, Senhor, podermos estar junto de Ti. É o que pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Estamos aqui com uma lição, a necessidade de termos uma vida santa. Os ouvintes podem me questionar ou até questionar a si mesmo: é possível termos uma vida santa? Sim, é possível termos uma vida santa. A santidade, ela é diferente da justificação. Quando uma pessoa aceita a Jesus, ela automaticamente ela já é santa. Ela se torna santa. Porém, a palavra do Senhor nos ensina que é como a luz da aurora, vai brilhando dia a dia até chegar à perfeição. Aqui nós vamos ver na carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15, que diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Como podemos santificar alguma coisa? Nós vemos no Antigo Testamento, quando os utensílios, casa, móveis, utensílios, era separado para o Senhor, não poderia ter uso comum. Quando você separa algo para o Senhor, não pode ter uso comum. Como assim, irmão Alex? Quando nós fomos separados para o Senhor, não podemos mais viver a vida que outrora vivíamos. Apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele deixa claro, no capítulo 8 de Romanos: portanto, agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, segundo os seus pensamentos, mas segundo ao Senhor, segundo ao Espírito. Não há mais condenação quando estamos em Cristo Jesus. E aqui nós vamos estar falando também a respeito da justificação, santificação e regeneração. O processo de justificação é um processo único, é um processo que é automático. Quando você vem para Jesus, você é justificado. Toda a culpa que outrora você tinha, você deixa de ter. A justificação é quando você está diante de um juiz e esse juiz dá a sentença para você que você não tem mais culpa. Então você está sendo justificado. O mesmo livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, nos diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Quando Jesus morreu na cruz e o véu do templo se rasgou, naquele momento, nossa culpa, a nossa inimizade deixou de existir. A partir de então, nós fomos justificados pela fé. E a palavra de Deus, no livro aos Hebreus, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos nos dias atuais pessoas fazendo de tudo tentando agradar a Deus.
mas é muito simples agradar ao Todo-Poderoso, ao Criador dos céus e da terra. Basta somente ter fé. Mas é simples ter fé, irmão? Não. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê. Não é algo palpável. Muitos hoje estão pregando um evangelho que tem que ver para depois você acreditar. E nós vemos que é totalmente o contrário do que diz as Escrituras. Eu estou dando essa introdução falando sobre a santificação, justificação e a regeneração, justamente para que todos os ouvintes tenham a convicção de que é possível ter uma vida santa. Irmão, uma vez que você tem a vida santa, você nunca mais peca? Não. A palavra de Deus nos diz que aquele que diz que não peca, que não tem pecado, é mentiroso. Porém, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Uma vez que você cometeu o pecado, nós temos o justo juiz, o justificador, que nos traz de volta a justiça. É como um bandido, como alguém condenado à prisão perpétua, condenado à morte, e vai diante de um justo juiz ou de um juiz e automaticamente recebe uma sentença de livramento. Isso aconteceu com Barrabás, quando foi diante de Pilatos, que eram para soltar automaticamente Jesus, mas optaram em soltar Barrabás, embora ele fosse condenado, embora ele tivesse culpa. Conosco é diferente. A nossa culpa já foi lavada, remida na cruz do Calvário. A palavra de Deus nos diz que Deus já não lembra mais dos nossos pecados. Irmão Alex, então Deus esquece de alguma coisa? Não. Deus é imutável, Deus é conhecedor de todas as coisas, Ele não esquece dos nossos pecados para condenação. Não existe mais condenação pelos nossos pecados. Muitas vezes, o inimigo vem lançar na nossa cara, vem lançar diante de nós que nós outrora éramos perdidos, vivíamos numa vida dissoluta e hoje queremos ser santo. É o próprio Jesus que nos dá essa condição. Quando alguém chegar até você e falar que você viveu de tal maneira no passado, você mostra exatamente esta palavra, Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Não existe mais condenação, embora devemos ter o aperfeiçoamento de nossas atitudes. Quando Jesus disse que nós temos a imagem e a semelhança de Deus, não é porque parecemos com Deus fisicamente, porque nós temos hoje branco, pardo, negro, né? Então é impossível parecermos com Deus fisicamente, mas parecemos com Deus no nosso caráter, quando honramos nossos compromissos, quando pagamos corretamente nossas dívidas, quando nós agimos com o próximo a maneira que gostaríamos que o próximo agisse conosco, estamos formando um caráter igual a de Deus. É por isso que o nosso adversário, o inimigo, ele não gosta de nós, porque quando ele disse que iria acima das nuvens, iria fazer um trono e se assentar num trono acima de Deus e ser semelhante a Deus, Deus não deu essa permissão. Nós sabemos que ele foi lançado do céu abaixo, nas regiões celestiais, e está até hoje. E Deus nos deu este privilégio que Satanás queria. Quando Deus criou o homem, ele diz: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Então somos semelhantes a Deus na condição de caráter. É por isso que devemos andar com sinceridade, falar verazmente segundo o nosso coração,
A Bíblia, no Salmo 15 e Salmo 24, tem uma pergunta do salmista: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no santo monte do Senhor? E aí o salmista começa a discorrer os versículos, dizendo: aquele que anda em sinceridade, pratica justiça, fala com veracidade segundo o seu coração, jura com dano seu e não muda, e não faz mal ao seu próximo. Está escrito isso. Então, por esses caminhos, nós começamos a ser justificado, santificado na presença do Senhor. Amém? Quero ler aqui a introdução para os irmãos, que diz: quando um pecador se arrepende e aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, ele é justificado, regenerado, santificado e adotado na família de Deus. A santificação é especialidade do Espírito Santo. É instantânea, mas ao mesmo tempo progressiva, pois esse processo continua na vida do crente. O presente estudo pretende explicar a necessidade e a possibilidade de termos uma vida santa. Vamos ler o primeiro tópico, que diz a santidade de Deus. Essa santidade, ela é absoluta, pois Deus é santo em seu caráter e essência. Conforme diz o profeta Amós, em 2 ocasiões, jurou o Senhor pela sua santidade e jurou o Senhor Jeová pela sua alma. A santidade é a característica fundamental de Deus. Você pode ver na sua Bíblia aí, Isaías capítulo 6 e versículo 3, que diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Essa santidade é única, é singular, por causa da sua majestade infinita e também em virtude de se tratar de um ser totalmente distinto e separado em pureza de suas criaturas. Salmo 99, capítulo 1 ao 5. Essa santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus, que existe nele, que é nele, se originou, não tendo sido derivada de ninguém. Deus é santo por absoluto. Não há santo como nosso Senhor. Significando que Deus é santo, sempre foi santo e sempre será santo. A palavra de Deus nos diz de eternidade em eternidade. Ele existe, Ele é santo. E nos enviou o Espírito Santo para nos santificar também. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele diz: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei sobre vós o Consolador, e esse vos consolará e vos guiará diante de todo o mal, ou seja, vos desviará do mal. Quando você vai agir sobre uma situação, quando você vai tentar resolver um problema, qual o correto? Orarmos ao Senhor, pedir direção do Senhor, para que o Espírito Santo nos encaminhe sobre cada situação. Com isso, estaremos sendo moldados o caráter de Deus. Muitas vezes, inúmeras vezes, agimos de forma voluntária, espontânea, sem buscarmos orientação do nosso pastor, do Espírito Santo, de um versículo bíblico da Bíblia. Isso não é prudente, porque a palavra do Senhor nos ensina que devemos compartilhar com os santos a nossa necessidade. O nosso pastor, ele foi colocado como pastor, conselheiro, ajudador. Digo nosso pastor, mas digo os pastores. Foi colocado como ajudador. Então, quando estivermos passando por alguma situação, podemos sim buscar um conselho com o pastor, buscar Jesus em oração para termos uma revelação ou um sentimento de como tomar uma decisão. É uma troca de emprego, uma compra de um carro, uma compra de uma casa, enfim, quaisquer situações que nós
nos apegamos sem saber o que fazer, podemos sim buscar a ajuda do nosso querido Espírito Santo. O significando, o verbo hebraico kadash, ser santo, e seus derivados, santo, santificar, dedicar, consagrar, no Antigo Testamento significa separar. Como já foi dito na introdução, eram separados utensílios, vasos, colheres, tudo era separado para o templo, para o tabernáculo, e isso era somente utilizado no tabernáculo. E nós sabemos de algumas passagens bíblicas que muitas das vezes que quiseram utilizar esses utensílios para outras coisas, tiveram uma punição muito severa. Tem como referência Levítico capítulo 10 e versículo 10. Tem referência Êxodo capítulo 3 e versículo 5, está falando sobre esses utensílios, terrenos, casas que eram separados para uso do Senhor. E hoje muitas vezes também nós temos aqui um microfone, a mesa de som, bateria, guitarra, temos várias coisas que está sendo e foi consagrado para a casa do Senhor. Seria imprudente eu pegar algo daqui da casa do Senhor e utilizar para algo mundano. Isso não seria santo, não seria prudente, santificado. Falando em santificado, nós estamos falando de corpo. A palavra de Deus em Tessalonicenses também nos diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando fala de irrepreensível, é sem variações, é sem erro, é sem pecado, irrepreensível. E nós vemos na atualidade, alguns evangélicos na atualidade, falando que não tem necessidade da santificação do corpo, da santificação da alma, que Jesus só quer o coração. E nós sabemos que não é bem assim que a Bíblia fala conosco. A Bíblia fala todo o vosso espírito, alma e corpo. Quando estamos falando de alma, estamos falando de sentimento, estamos falando de vontade. A palavra de Deus nos ensina, irmão, quando eu tenho uma vontade que não é a vontade de Deus, a palavra de Deus nos diz que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Muitas das vezes, quando sobrevêm pensamentos diabólicos, malignos, carnais, é que estamos pensando nas coisas terrenas. Não estamos envolvidos com as coisas de Deus. Quando nos envolvemos com as coisas de Deus, esses pensamentos, esses desejos, começam a ser substituídos, porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Você nunca vai conseguir largar um vício, um costume, um palavrear, sem a ajuda do Espírito Santo. Você pode dizer, nossa, eu conheço aquele irmão, aquela irmã, faz 6 meses que está na igreja e ela não perde um culto, ela vai em todo o círculo de oração, a gente vê ela orando, é porque ela está envolvida com as coisas de Deus. E não basta somente vir à igreja, temos que se envolver com as coisas de Deus. Antes de dormir, após acordar, estar continuamente pensando e querendo as coisas de Deus. Nós sabemos que existem 9 dons, e muitas das vezes, quando recebemos batismo com o Espírito Santo, algo maravilhoso, nos acomodamos. Mas Deus quer dar muito mais do que o batismo com o Espírito Santo. Deus quer usar você para ganhar almas, Deus quer usar você no seu trabalho, Deus quer usar você em variedade de línguas, interpretações de línguas, profecias, dom de visão. Deus quer usar. O que tem acontecido nos nossos dias é que não temos tempo para Deus.
O dia ele é composto de 24 horas. Por mais que trabalhamos de 10 a 12 horas, ainda sobra 12 horas. Dessas 12 horas, dormimos 8 horas e ainda nos sobra 4 horas. E dessas 4 horas, muitas das vezes, não dedicamos nenhuma nem 2 horas para o Senhor. Isso faz com que nós nos afastamos do Senhor. Mas, irmão, eu não consigo. Quando estamos no nosso trabalho, se você sair para trabalhar, ler um versículo bíblico, procura pensar nesse versículo durante o dia. Quanto ao pensamento mal que havia falado, tem um texto, um ditado que diz que o passarinho ele pode pousar na sua cabeça, ele não pode fazer ninho na sua cabeça. Estou chamando esse passarinho aqui de maus pensamentos, de pecado, de desejos carnais. Muitas vezes, quando vem o pensamento carnal, não podemos alimentar esse pensamento. A palavra de Deus nos diz sobre o olhar, sobre o falar, sobre o tocar, e muitas vezes somos envolvidos com isso, nas redes sociais, em vídeos que não condiz com a santidade. Muitas vezes assistimos, vemos, achamos engraçado algum tipo de piada que não condiz com a palavra do Senhor, e isso o Espírito Santo vai se entristecendo. Talvez você falava em mistério, falava em diversas línguas, e hoje não fala mais e não sabe o motivo. Eu posso dizer com 100% de certeza, é que você não está se envolvendo mais com as coisas de Deus. Irmãos, eu estou falando aqui sobre o significado. O contexto da lição foi: temos condições de ter uma vida santa? Sim, essa foi a minha resposta. E estou aqui passando para os irmãos algumas referências e alguns pontos que nos levam a ter esta vida santa. Quando Jesus criou o jardim no Éden, nós vemos, alguns imaginam que quando ele diz: haja toda plantação, haja fruto de todas as espécies, alguns podem imaginar que essas plantações nasceram grandes árvores já com frutos. Não é isso que a palavra de Deus diz. Nós, analisando o contexto, nós vemos que nasceu pequeno. E muitas pessoas, muitas das vezes, nós queremos chegar na igreja, novo convertido, recém-chegado, desviou, voltou para Jesus, e já quer chegar já lá em cima. Não é assim que Jesus nos ensina. Quando nós voltamos para o caminho do Senhor, nós voltamos a ser semente. Temos que ter um novo crescimento, passar pela adubação, pelo o regaço. Deus vai nos regar, Deus vai cuidar, Deus vai provar, porque toda planta passa por provações. A planta não vai chegar a ser árvore sem ela passar por ventanias, por geadas, por tempestades, por sol. Então, este é o caminho de uma plantação. E a Bíblia, ela é muito clara que nós somos símbolos de árvore, de planta. O próprio Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. A Bíblia, no livro de Jó, diz que da árvore cortada, Deus pode produzir frutos novamente. Então, nós sabemos que existe sim condições de termos uma vida santificada. Vou acompanhar com os irmãos agora o texto, o tópico que diz exclusividade. Dizer que qualquer coisa ou objeto, pessoa é consagrada, separada ou dedicada a Deus, significa dizer que isso pertence a Ele, é exclusivo dEle. Podemos ver isso no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 2. Ou serve a Ele com exclusividade.
O que é sagrado não pode ser comum. O azeite da unção, o incenso do santuário não podia ter outro uso, somente para o santuário. O sagrado deve ser tratado como tal. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Todos esses rituais de consagração são representações visuais de verdades espirituais revelada no Novo Testamento. Vamos ler Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, e versículo 17. Glórias ao nome do Senhor. Colossenses, capítulo 2, e versículo 17. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão. Amém, irmãos? Vamos ler também Hebreus, capítulo 8 e versículo 5. Os quais servem de exemplo às sombras das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte te se mostrou. Então nós vemos o cuidado de Deus, irmãos, na construção do tabernáculo. Nós vemos o cuidado de Deus na construção da arca de Noé. Nós vemos o cuidado de Deus até na cidade que nós vamos morar. Se você abrir o livro de Apocalipse, está lá a medida correta, exata da cidade da qual iremos morar. Então Deus, Ele é um Deus ordeiro. Deus, Ele é um Deus de ordem. Então não podemos dizer, não estou falando aqui, irmãos, de uso e costumes. Não estou falando de santidade, estou falando de caráter moral. Isso é que nos aproxima de Deus. Uma coisa interessante falarmos sobre a roupa é que os sacerdotes tinham suas vestimentas. E nós vemos também nos dias de hoje as pessoas achando difícil andarmos como cristãos. Andarmos como cristãos. Irmãos, é fácil saber. Se uma roupa está te incomodando, se você não está conseguindo esquecer dela, é porque certamente ela não está agradando ao Senhor. Porque tem muitas roupas que a gente tem que puxar em cima, e puxa embaixo, e ajeita aqui, e ajeita ali. Se você está incomodada, se você não está à vontade, é porque não está agradando ao Senhor. E como podemos agradar ao Senhor desejando ou fazendo com que alguém deseje o nosso corpo? A Bíblia fala sobre a lascívia. O que é lascívia? Lascívia é desejar no outro desejo pelo oposto, por nós. Se eu estou desejando, fazendo com que outra pessoa deseje, por eu estar expondo parte do meu corpo, isso é lascívia. Isso não agrada ao Senhor. Nós vemos várias outras coisas na palavra do Senhor que não agrada ao Senhor, sobre os frutos da carne e o fruto do Espírito. Os frutos da carne são emulações. O que é emulação? É discussão, pelejas, emulações, iras, porfias, detrações, espírito faccioso. Todas essas coisas, os que tais praticam, não herdarão ao reino de Deus. E muitas vezes passamos despercebido quanto a essas palavras. Irmão, eu não sei o que é emulação e nem quero saber. Não, irmãos. Hoje nós temos o Google, que qualquer palavra que você pedir para ele te dar o significado, ele te dá
o significado, então temos a necessidade de prosseguir e conhecer a Jesus Cristo. O apóstolo disse: corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E ainda mais nos dias que estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias de pandemia, isso é visível, né? Estamos vivendo já a segunda ordem mundial, que já está sendo lançada no país e no mundo. Nós vemos a respeito disso que o berço, a estrada do anticristo já está sendo implantada, já está sendo caminhada para ele tomar posse. A palavra de Deus nos ensina que até que do meio seja tirado, só falta a igreja ser arrebatada para que ele implante o seu governo. E tudo já, irmãos, já está caminhando para isso. Então, isso nos mostra que é mais do que tempo. A palavra de Deus nos disse há mais de 2000 anos atrás. É mais do que o tempo de despertarmos do sono. Imagine se há 2000 anos atrás já era tempo de despertar do sono, hoje muito mais ainda. Quero ler o segundo tópico com os irmãos, que diz a necessidade de termos uma vida santa. Israel. O apelo à santidade diz respeito à pureza da nação de Israel, o povo distante da idolatria, da prostituição e de outras práticas pecaminosas. Deus escolheu Israel para ser a sua propriedade particular dentre todos os povos, reino, sacerdote e povo santo. Então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. E vós me serei reino sacerdotal e povo santo. O estilo de vida dos israelitas devia estar de acordo com a santidade do seu povo. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Essa santidade exigida era mais do que natural, porque Deus é santo e os israelitas foram separados, ou seja, retirados para ser povo de Deus. Então, é necessário termos uma vida santa. Como eu estava dizendo a respeito da semente que se torna árvore, assim é a vida do crente. Eu disse que nós, quando voltamos para Jesus, ou aceitamos Jesus como Salvador, já somos santos, porque o sangue de Jesus já nos purificou de todo o pecado. Deus já lançou para trás de suas costas os nossos pecados e já não lembra mais dele para condenação. Mas agora devemos ter o processo de crescimento. No livro de Coríntios, capítulo 3, nos fala que com leite vos criei e não com manjar, porque vocês não podeis comer manjar, porque ainda sois crianças, havendo entre vós intriga, discussões, dissensão, um dizendo eu sou de Paulo, outro dizendo eu sou de João, um dizendo eu sou de Cefas, eu sou de Pedro. Sois porventura espirituais? Isso está nos mostrando a natureza da igreja de Corinto que estava vivendo. E isso não só a igreja de Corinto, nós temos outros exemplos de pessoas na antiguidade, na igreja primitiva, que estava vivendo de maneira equivocada. Até mesmo quando estavam tomando a Santa Ceia, houve uma exortação do Senhor: quando vos ajuntais, esperai um pelos outros, aquele que tem fome come em casa. Então houve essa exortação para termos a disciplina, a ordem. E muitas vezes estamos na casa do Senhor, tendo esse espírito de facção, esse espírito de querer ser o melhor. A palavra de Deus nos diz que aquele que quer ser o melhor, seja serviçal.
seja servo, venha servir. Se Deus colocou alguém a uma estatura, abençoe-o, honre-o, coloque na posição em que Deus colocou, na posição de profeta, na posição de servo. E nós temos de Deus muitas coisas para fazer também. Então, esse é o caminho, é um dos caminhos que nos leva à santificação, um processo gradativo. Hoje eu sou santo, amanhã mais santo, depois da manhã mais santo, e devemos crescer em santidade. E a palavra nos diz, no livro de João, que aquele que cometer um pecado, irmão, eu errei. Eu acredito que Deus, irmãos, nos dá todo dia uma folha em branco. E nessa folha você vai escrever a sua história. Se hoje você errou, amanhã Deus te dá uma nova folha para você escrever uma história diferente. Mas nós temos também base bíblica que diz que aquele que peca voluntariamente, peca porque quer, após ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Então nós devemos andar em novidades de vida. Devemos viver em novidades de vida. E um dos caminhos para isso é termos mais contatos com as coisas de Deus. Vamos falar o segundo tópico a respeito da igreja. Os 3 propósitos de Deus com Israel são os mesmos para a igreja. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro 2, versículo 9. Assim como os israelitas foram chamados por Deus e separados para seu serviço, agora somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Desde os tempos antigos, a idolatria, a prostituição sempre caminharam juntas. Esses são os mesmos desafios da igreja hoje, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais, que correis da prostituição. 1 Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 3. Devemos fugir da prostituição e também da idolatria. Uma exigência natural. É natural que Deus nos pede, que nos exige que sejamos santos. Essa exigência é mais do que natural, porque Deus é santo. A palavra de Deus nos diz que não pode, do mesmo manancial de água, produzir água doces e águas amargas. Eu não posso, hoje à noite, estar falando de Jesus, lendo Bíblia, cantando louvores e amanhã estar xingando, estar murmurando, estar criticando o culto, criticando o pastor, criticando o diácono, o obreiro, o presbítero. Eu não posso estar criticando, porque do mesmo manancial não pode produzir água doces e água amargas. Tiago está escrito: irmãos, não convém que faça assim. Amém? Porque esta é a vontade de Deus. Da mesma maneira como Deus escolheu e santificou o povo de Israel para viver em santidade, assim também o Senhor Jesus nos chamou para vivermos uma vida santa. Israel precisava viver longe das práticas imorais dos cananeus, e nós, da mesma maneira, da mesma forma, devemos nos abster das prostituições. Então, hoje, para conseguirmos esta vitória com êxito, um dos motivos é pedir ao Senhor um colírio celestial. Pai, unge os meus olhos. Muitas vezes, quando você está na rua, você se depara com situação que leva você a criar um pensamento ou formular um pensamento maligno.
Automaticamente você tem que desviar esse olhar. Mas o que ocorre muitas das vezes é que você nem sai na rua. Às vezes você até com um aparelho de celular, um aparelho de televisão, você nas redes sociais se depara com algo impróprio, impuro, você automaticamente, tendo a mente de Deus, você deve discorrer, você deve correr dessa situação, para que você não entristeça o Espírito Santo e retorne à estaca zero. Quantas das vezes estamos caminhando, estamos chegando ao ápice e nos deparamos com situações e fracassamos? E temos que retornar tudo novamente, buscar tudo novamente, se humilhar, orar, clamar, passar pela prova novamente, para depois alcançar de Deus a regeneração, o perdão, a renovação. Muitas das vezes, Deus, automático, Ele nos perdoa, mas tem o processo. É que eu disse o versículo, se pecarmos voluntários. O que é voluntário? É porque eu quero. Eu pequei porque eu quero, eu sei que é errado, mas eu fiz. Porque Deus é santo, Ele é misericordioso, Ele vai me perdoar. A palavra de Deus nos diz que não resta mais sacrifício para esse tipo de pecado. Esse pecado que nós estamos dizendo é um pecado acidental. Falei sem querer, pensei sem querer, foi acidental e não premeditado. Você não pode premeditar um pecado achando que você vai receber de Deus o perdão automático. Porque aquele que peca voluntariamente não tem sacrifício mais para esse pecado. A não ser com muita lágrima, com um processo de busca, que Deus vai perdoar sim, mas automaticamente vai ter um custo. Você vai pagar muito caro por você ter deixado se levar pelas coisas do mundo. E isso também nos leva a crer, irmãos, que não é um processo de santificação. Como nós vemos na introdução, no primeiro tópico, algo consagrado não pode ser de uso comum. Se a sua vida, se o seu corpo é consagrado, tem que ser uno específico, exclusivo do Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós somos templo do Espírito Santo. E Deus habita em templo limpo. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que arrumou, de tão grande que Ele arrumou uma casa tão pequena para morar, que somos nós. Deus poderia escolher muitos outros lugares, mas não, Ele habita conosco. A partir de quando você reconhecer Jesus como Senhor, a palavra nos diz que Ele faz morada, que Ele entra e faz morada. Só que quando Deus entra, é o que eu acabei de dizer sobre o manancial, não pode água doces e água salgada. Quando Deus entra, toda impureza, todo costume, toda maledicência que praticávamos tem que sair. E com isso, irmãos, não é automático. Isso é um processo de busca. Hoje, amanhã, mas irmãos, já faz 3 anos, já faz 5 anos, já faz 10 anos que eu estou buscando. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam e não se vê. Você crê que vai acontecer e Deus vai fazer. O tempo de Deus não é o nosso tempo, irmãos. E muitas das vezes estamos esperando, é porque Deus está moldando o nosso caráter, moldando, nos lapidamos para alcançar e poder alcançar aquilo que você está pedindo. Deus talvez não te deu aquilo que você está pedindo, porque você ainda não tem um caráter formulado. Deus está vendo que se Ele te dá, você pode se machucar, você pode se desviar. Então Deus, Ele conhece o amanhã. Nós não somos oniscientes, e Deus sim. Então, a oração dominical, ela fala: Pai, todavia não seja como eu quero, mas como Tu queres. Não seja feita a minha vontade, mas a Sua. Então, quando oramos, devemos orar dessa maneira: Senhor, eu quero um carro, mas seja feita a Tua vontade. Senhor, eu quero comprar aquela casa,
mas seja feita conforme a tua vontade. Porque a vontade de Deus é bem melhor do que a nossa vontade, irmãos. E muitas das vezes, Deus permite alguma coisa na nossa vida para vermos que não pedimos corretamente. Tiago também disse: pedes e não recebe, porque pedes mal. Pedes para gastar com o vosso próprio deleites. E muitas vezes não recebemos porque estamos pedindo mal, pedindo errado. E é por isso é interessante termos esse contato com o Espírito Santo, essa intimidade com o Espírito Santo, para quando pedirmos, o Espírito Santo direcionar a nossa oração. Já aconteceu comigo algumas das vezes, não foi uma só vez, de eu sofrer acidente de moto, mas 2, 3, uma semana antes, o Espírito Santo me impulsionar a eu orar pedindo livramento. E muitas das vezes na oração, eu questionar em pensamento, por que eu estou orando tanto pedindo livramento? Eu trabalho em Agudos, trabalho em Bauru, e muitas das vezes, e uma semana depois, que eu estava incessante orando para Deus me dar livramento, e uma semana sem acontecer nada, eu falei, mas Senhor, por que eu estou impulsionado a orar pedindo livramento? E sofri um acidente de moto e nada me aconteceu. Porque Deus nos impulsiona a orar, porque Ele é onisciente, Ele conhece o amanhã. Muitas vezes você perde o emprego e não entende por que você perdeu o emprego. É que Deus conhece o amanhã. Deus conhece o que iria acontecer naquele emprego. Então devemos em tudo dar graça, porque esta é a vontade do Senhor. Estamos aqui no tópico 3 e está falando aqui a possibilidade de termos uma vida santa. A santidade posicional. A santidade posicional é porque acontece uma mudança no ser humano do pecador para a santificação em Cristo. É uma posição. A pessoa que se posiciona a mudar não é somente levantar a mão e dizer aceitei a Jesus. Tem que ter um esforço. A palavra de Deus nos diz: aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então o caminho do Senhor não é somente glória a Deus e aleluia, não é somente louvores. Temos sim tribulações, mas a vida sem Jesus, temos também muitas tribulações. Qual a diferença? A diferença é que quando estamos com Jesus, nós temos Ele para nos ajudar nas nossas tribulações e dificuldades. Lembro-me eu, quando era ainda afastado dos caminhos do Senhor, que vivia infeliz, chateado, triste, com dinheiro ou sem dinheiro, estava eu infeliz, chateado, sem dinheiro. Quando voltamos, quando estamos no caminho do Senhor, não dependemos de situação financeira ou social para estarmos felizes. Basta lembrarmos que o nosso nome está escrito no livro da vida para nos dar alegria de salvação. Por isso, quando o salmista Davi escreveu no Salmo de número 51, ele diz: não retires de mim, ó Deus, o teu Espírito, e nem retire de mim a alegria da salvação. Podemos ter a certeza da salvação? Sim, podemos ter a certeza. Se você vive se desviando do mal, se você vive buscando ao Senhor diariamente, você pode dizer: sim, eu tenho a certeza da minha salvação. Mas se você vive se desviando do Senhor, quando o Senhor toca no seu coração para você orar, você não ora. Quando o Senhor toca no seu coração para você ler a Bíblia, você não lê. Certamente você vai ter essa dúvida. Quanto mais se aproximarmos de Deus, mais Ele se aproxima de nós. A santidade posicional, precisamos ter uma posição, uma postura. A santidade real. A santidade real é reconhecida como santificação presente.
ela é progressiva. Está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. A cada dia avançamos em santidade, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito Santo do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. É isso que eu estava dizendo logo no começo sobre o caráter. Nós não temos a fisionomia do Senhor, mas temos o caráter do Senhor. Quando nós agimos conforme diz as Escrituras. Por isso que é muito importante andarmos conforme a palavra de Deus nos ensina. Aqui está a referência 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e ainda Colossenses 3, 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 3. E mesmo assim eles são considerados santos, por isso precisavam de crescimento espirituais. De igual modo, o apóstolo Pedro exorta a santificação. Os mesmos que ele antes chama de santo, agora ele está exortando a santificação. Mas como assim? Ele chamou de santo e continua exortando a ser santo? É por isso que é de glória em glória. Não é porque atingimos ou fomos santificados que não temos que buscar a santificação. É um processo contínuo, porque nós não temos perfeição, nós não somos perfeitos. Nós vamos buscar a perfeição gradativamente, progressivamente, um dia após dia. Nós temos que eliminar os costumes. Aquele que falava mal, não fale mal. O apóstolo Paulo, no livro ao Efésios, diz: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Antes, uma palavra que é boa, que dê graça àquelas pessoas que estão te ouvindo. Então, se você xingava, não xingue mais. E é um processo gradativo. Você venceu esse pecado? Parte para o próximo. Faz uma lista. Quais são as dificuldades que você encontra para servir ao Senhor? Coloque em oração. Adote um irmão da igreja, um obreiro, uma obreira, uma irmã. Adote uma pessoa dessa para ser a sua parceira de oração. A Bíblia nos ensina a comunicar com os santos as nossas necessidades. Muitas das vezes, ou pode ocorrer que você não tenha intimidade de chegar até o pastor para falar, adote um amigo mais próximo, um irmão mais próximo e conte a sua dificuldade. Compartilhe essa dificuldade. Talvez esse irmão está vivendo a mesma dificuldade que você ou algo semelhante e vocês vão poder trocar orações. Você ora por mim, irmão, e eu vou orar por você, para você vencer esse problema. Mas muitas das vezes nos afugentamos no nosso quarto, na nossa casa, ou até mesmo na igreja, e não falamos nada para ninguém, sorrimos, mas ninguém sabe o que está acontecendo interiormente. Muitas das vezes as pessoas saem da igreja porque não encontram apoio na igreja. Mas você procurou apoio na igreja? Você compartilhou essa dificuldade com alguém? Alguém sabia que você tinha essa dificuldade? Você orou ao Espírito Santo para ele te dar força sobre essa dificuldade? Então, muitas das vezes sofremos porque não compartilhamos. O apóstolo Pedro diz: não ficais ansiosos em coisa alguma, antes sejam conhecidas as vossas petições diante do Senhor. Então nós temos que conhecer, fazer conhecido as nossas petições. Mas, irmão Alex, o Senhor não é onisciente, onipresente, onipotente? Sim, mas o Senhor quer que nós se derramamos. O Senhor quer que nós se contristamos em oração. Bem-aventurado aquele que confessa e deixa. É interessante, sim, você chegar diante do Senhor. É interessante, sim, você convidar o Senhor para essa situação que você está passando.
E se achar necessário compartilhar isso com algum irmão, faça. Ah, não, irmão Alex. A Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. Irmãos, lê o texto, o contexto desse versículo. A Bíblia não fala que você não pode confiar no próximo. A Bíblia está dizendo que você não pode confiar no homem como força. E a Bíblia fala, maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne, do seu braço, a sua força. Ele está dizendo que aquele homem que confia na sua própria força, na sua riqueza, na sua estatura, na sua beleza, o versículo está querendo dizer isso. Ele não está dizendo que você não pode confiar num membro, num irmão, num pastor, num obreiro, num amigo. Se nós não pudéssemos confiar em ninguém, irmãos, como seria hoje o nosso mundo? Como que você vai pegar um avião daqui para São Paulo se você não vai confiar que o piloto vai chegar em segurança em São Paulo? Como que você vai depositar algo no banco e sem a confiança de que aquilo ali é particular? Então nós temos que ter a confiança sim. Primeiramente em Deus, discernimento do Espírito Santo e confiar nos irmãos. Para isso é necessário andarmos conforme a palavra do Senhor, conforme o caráter do Senhor. A santidade posicional, devemos tomar uma posição. Eu quero ser santo, eu preciso ser santo. A palavra de Deus no livro aos Hebreus nos diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então é necessário sermos santos para vermos ao Senhor. Tomou a posição, a santificação real, devemos ter uma santificação progressiva, uma busca. E agora a santificação futura. É o terceiro aspecto da santificação, conhecido também como glorificação. Filipenses capítulo 3, versículo 11. Na ressurreição seremos completos e por isso é extensivo a santificação. Quando o Senhor Jesus declara que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, isso nos quer dizer que, se nós não formos transformados, jamais poderíamos ver ou chegar perto de Deus. Lembra que Moisés queria ver Deus? Deus disse a Moisés, você não pode me ver, mas você fica na fresta, você vai me ver por costa. A minha costa você vai ver, mas pessoalmente você não pode me ver. É por isso que nós seremos transformados. Esse corpo corruptível, fraco, será revestido de um corpo incorruptível e imortal. A pergunta do terceiro tópico é possível ser santo? Na introdução, eu já dei um ênfase a respeito disso. Sim, disse um enfático sim. É possível sim, e deve ser o desejo de todo cristão, se parecer com Jesus e ter uma vida santa. Assim como o Mestre teve, pela sua infinita graça. Deus concede vida santa a todos os pecadores, desde que se arrependam e confessem o nome de Jesus. É possível alguém pedir perdão sem arrependimento? Sim, mas você não vai conseguir o perdão se antes você não passar para o processo de arrependimento. Quando o apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes, ele se arrependeu. Só que quando Judas traiu Jesus com 30 moedas de prata, ele sentiu remorso. Então existe uma diferença grande entre arrependimento e remorso. Quando você se arrepende, você sente tristeza. Tristeza do espírito. Como que é a tristeza do espírito? Você não consegue viver aquele dia se você não dobrar o joelho e pedir a misericórdia e o perdão para Jesus. Jesus, eu falei o que não devia ter falado. Jesus, eu fiz o que não devia ter feito. Isso é o arrependimento. E se não arrependermos e confessar os nossos pecados, Deus não tem como nos perdoar. Porque a Bíblia fala, aquele que confessa
e deixa, esse alcançará misericórdia. Nós vemos a mulher adúltera lá no poço, quando Jesus disse para a mulher: vades e não peques mais. Ele só poderia dizer para ela: os teus pecados estão perdoados. Mas ele disse: não, os teus pecados estão perdoados, os teus acusadores já não estão mais aqui, agora vade em paz, só que não peques mais. Aleluias. Assim Deus disponibilizou 3 meios para a santificação. E por isso também Jesus, para santificar o seu povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Hebreus capítulo 13 e versículo 12. O Senhor nos forneceu todos os recursos necessários para uma vida santa e separada do mundanismo. Romanos capítulo 12, versículo de 1 ao 2. Vamos ler Romanos capítulo 12, de 1 a 2. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que estão assistindo, mais 5 minutinhos, de 5 a 10 minutos, eu estarei dando já a finalização. E eu gostaria que os irmãos esperassem para a finalização e já estaremos orando para a glória do Senhor. Eu acredito que essa situação de pandemia logo estará passando e nós poderemos estar com as aulas presenciais e os irmãos poderão tirar suas dúvidas, entrar em questionamento e vai ser uma bênção para a glória do Senhor. A conclusão: o nosso dever não consiste apenas em nos afastar do pecado e de toda forma de paganismo, mas também combatê-los com a pregação do Evangelho em nossa maneira de viver, assim como fizeram os primeiros cristãos. O cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. Ele que nos capacita a viver em santidade e vencer as tentações. Somos privilegiados porque temos Jesus e o Espírito Santo. Então nós vemos aqui na carta do apóstolo João, capítulo 14, versículo 16 e 17, que a única religião do planeta que tem o Espírito Santo e Jesus somos nós. Nós vemos algumas pessoas aí usar o termo, aquele que fala de Jesus, aquele que fala de Deus, está bom. Mas lá também fala de Deus. Não, irmãos, a palavra de Deus não nos ensina assim. A palavra de Deus nos diz: aquele que ouve e pratica, esse sim tem a vida eterna. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que olha a sua face no espelho e amanhã já nem se lembra mais dela. Então nós temos que ouvir e pôr em prática. E como que iremos pôr em prática? Somente com a ajuda do Espírito Santo. Quando você vê alguém falando em línguas, interpretando, profetizando, tendo dons, não julgue essa pessoa maior. Pode colocar essa pessoa como menor, porque Deus não usa ninguém grande. Deus não usa ninguém que sabe. Todas as pessoas na Bíblia que eram pessoas que não foram. Nós vemos Isaías, nós vemos Jeremias, nós vemos Moisés, nós vemos Abraão, nós vemos Gideão. Vários exemplos de pessoas que disseram: eu não posso, eu não sei falar, quem sou eu? E foram estas pessoas que Deus mais usou na história. E você também pode fazer parte dessa história. Se coloca debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo Ele vos exalte. Vamos fazer uma oração em agradecimento a essa palavra. Eu agradeço a todos que estiveram conosco nesta live e agradeço também a sua atenção, alguma anotação que você fez. Se quiser esclarecer alguma dúvida,
eu estarei aqui na igreja, temos o pastor também, vários obreiros aqui que pode estar esclarecendo melhor, aonde eu não fui tão claro, mas também você pode dobrar o joelho aí no teu quarto agora e pedir ao Espírito Santo para esclarecer melhor para você quaisquer dúvida que você tenha tido. Oramos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai, agradeço, Senhor, por esse momento que estive falando do Teu Espírito, Pai. Pedimos, Pai, que venha nos dar orientação, capacitação, Senhor, para que possamos viver uma vida consagrada, santificada na Tua presença. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.